Graça e paz. Bom dia. Bom dia. Estão com o farolzinho embaixo. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Enquanto vocês abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 6, queria dar uma palavrinha sobre um comentário feito pelo Tetsu agora pela manhã, acerca da Nigéria. Vale vocês pesquisarem, né? Visão Mundial, que é a maior ONG de terceiro setor do mundo, é uma ONG cristã. Eu tive o privilégio de ser aluno de um dos executivos dela, né? Que é o Valdir Stanwagal. E ele falava sobre essa visão da igreja no mundo, né? De como é o cristianismo no mundo. Vale a pena também vocês entrarem, pesquisarem sobre a igreja perseguida, sobre especificamente a perseguição da igreja. Recentemente, igrejas batistas estão sendo fechadas na Rússia, por não assinarem uns documentos exigidos pelo Estado em relação à fidelidade da igreja ao Estado. Isso fere o princípio batista da liberdade de consciência e da separação da igreja e Estado. A Nigéria o maior país batista do mundo é os Estados Unidos da América, né? O grande, não é o berço, mas é o grande país. O segundo país com mais batistas do mundo é a Nigéria. E o que está acontecendo na Nigéria é um genocídio cristão. Um genocídio cristão. A questão é que não envolve petróleo, não envolve ouro, não envolve riqueza, não envolve Estado. O mundo se cala, fecha os olhos, isso envolve igrejas. As igrejas da Nigéria, não só batistas, né, mas outras, elas estão sendo perseguidas. Cultos como esse, chega, fecha, mata todo mundo que está aqui dentro, leva as meninas, violenta, com violência sexual e tudo mais. E isso é uma questão que está acontecendo no mundo hoje, né? Existem estatísticas que mostram que a igreja cristã, em números, nunca foi tão perseguida na história. Por outro lado, a Bíblia também não nos diz que, conforme o tempo passasse, os dias seriam mais fáceis. Ainda Cristo aponta que os últimos dias haveria perseguição. Então, quando você ouvir isso, existem uma mistura de emoções e sentimentos no coração do cristão. Primeiro, de lamento por saber que irmãos estão morrendo. Segundo, apesar de tudo isso, quanto mais a igreja cristã foi perseguida ao longo da história, mais ela cresceu. E cresceu viva e forte. Terceiro, acabamos de cantar que em breve ele virá. A perseguição à igreja de Cristo é um sinal que em breve ele virá. João capítulo 6, versos de 1 a 15 diz assim: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: faça com que todos se assentem no chão. Havia uma relva naquele lugar, assim os homens se assentaram, eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada.
que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estava por vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho para o monte. Vamos lá. Essa história é contada, recontada em cada sala de infantil. Então, meio que numa sala de infantil, nós vamos começar a descrever isso. Primeiro, qual que é o cenário desse texto, desse milagre, que na sua Bíblia está escrito ali, a grande multiplicação dos pães. Qual que é o cenário? O cenário desse momento é o Mar da Galileia, ou de Tiberíades. Porque o autor, o evangelista, o apóstolo João, ele diz Mar da Galileia e Tiberíades. Veja bem, conforme essa região da Galileia, conforme houveram as invasões, começa lá com Nabucodonosor, aliás, antes com os assírios, Nabucodonosor, depois com os persas, medo-persas, os gregos, os romanos. Essa região, ela foi se tornando uma região meio mista, sabe? Eles falavam meio hebraico, meio aramaico, meio grego. Eles eram misturados, eles não eram puros, eles não eram verdadeiros judeus. Então, quando João escreve isso, alguns conheciam aquela região como Galileia e outros como Tiberíades. E ele dá esse detalhe desse texto. O Mar da Galileia é o cenário preferido no Evangelho de João para os milagres de Jesus. Mas outro ponto que nos chama a atenção nos versículos 1, 2 e 3 é que ele aponta para uma grande multidão. O texto vai dizer posteriormente que tinham 5.000 homens, não contaram as mulheres nem as crianças. O texto também nos aponta quando isso aconteceu, próximo à Páscoa. No Evangelho de João, os milagres, os sinais de Jesus, eles seguem uma rotina, eles seguem uma ordem de direção. Então, conforme os milagres vão acontecendo, se você ler o texto no capítulo 2, acontece em Caná. Caná de onde? Caná da Galileia. E aqui o texto diz que está chegando a Páscoa. A Páscoa é o momento em que Jesus será crucificado. Então Jesus está caminhando para Jerusalém. Ele está seguindo o caminho da cruz. O texto também nos diz acerca dos sinais. Interessante que em João ele não fala dos sinais, dos milagres. Ele não usa a palavra milagre para descrever o sinal. Porque o sinal, essa palavra que ele usa, ele dá uma ideia maior e mais ampla do que cada milagre que Jesus fez. Porque o milagre no Evangelho não é milagre pelo milagre, não é multiplicação dos pães pela multiplicação dos pães, não é a cura pela cura, é um sinal. Que sinal é esse? Veja bem, o Evangelho de João, desde o início, ele aponta que Jesus era o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós, o Verbo era Deus. No versículo 14 do capítulo 1, ele vai dizer: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cada sinal, são 7, cada sinal que começa em bodas de Caná, na transformação da água em vinho, e segue-se para a cura de paralítico, e chega na multiplicação dos pães, cada sinal revela a glória de Cristo. Mostra às pessoas que esse Jesus não é um profeta, não é um mentor, não é um professor top da faculdade, que esse camarada, esse tal de Jesus, que vem lá de Nazaré, que vem da região da Galileia, esse pregador itinerante, sem lugar certo, que não tem uma sinagoga própria, que não tem uma escola própria, que ele sai pregando por aí, essa pessoa, que a sua história é marcada por um carpinteiro, que cuidou dele, que ele cresceu naquela cidadezinha do interior, que não vem nenhum profeta, esse Jesus, ele é o Verbo. O Verbo para João e para as pessoas que recebem João, isso é importante destacar. O Evangelho de João é o último evangelho a ser escrito, e ele não foi escrito para nenhum judeu. Ele não é escrito para o judeu.
Ele é escrito já para aquelas pessoas que já tinham sido convertidas e agora estavam evangelizando. Somos nós aqui. O Evangelho de João não é uma proposta para a comunidade da sinagoga, é uma proposta para a comunidade gentílica, como eu e você. Então ele mostra para mim, para você, as expressões, a ideia. E o verbo é aquilo que faz tudo. Não é a palavra em si, né? Essa palavra logos no grego, na cultura grega, era aquilo que está em tudo, que faz tudo e por meio de tudo, que é antes de tudo. Esse que é antes de tudo, esse que é eterno, esse que é criador, esse que fez todas as coisas, ele se fez, veja bem, ele se fez carne. Nós estamos chegando no período natalino. E o Natal, ele tem que ser para mim, para você, muito mais do que apenas a festa do leitão assado, da farofa da avó, da maionese da tia, da mesa de frutas, que são todas maravilhosas e deliciosas, né? Tudo isso é muito bom. Da árvore de Natal com estrelinhas e bolas no meu tempo de criança, eram aquelas bolas de vidro, né? E aí toda criança olhava aquilo, queria apertar, e quando apertava, quebrava, né? E quem tinha aquilo em casa era muito rico, porque aquele vidro brilhante, agora é tudo de plástico, uma criança aperta, morde, né? E os presentes é muito mais do que isso. O Natal, para o cristão, é a celebração de algo fantástico, algo sobrenatural, algo indescritível, algo que não cabe em palavras. É o Deus criador de todas as coisas se tornando gente na figura humana de um bebê, nascido nessa terra, habitou entre nós, viveu aqui nas mesmas circunstâncias, abrindo mão de sua majestade divina. Jesus, ele não usou os recursos divinos para existir. Ele se esvaziou, abriu mão de todos eles. Mas ele, cheio de graça, compaixão, misericórdia, bondade, amor, revela o caráter e a glória de Deus aqui entre nós. Então, cada sinal no Evangelho de João revela esse aspecto de Deus. E por que vários sinais, não um? Porque eu e você somos incapazes de compreender Deus numa única perspectiva. Então Deus vai dando várias facetas, várias perspectivas para nós podermos compreender isso. Chegando à Páscoa, momento crucial, fundamental, né? A gente vai ler lá em Colossenses, o ser humano, todo mundo preparou uma armadilha vergonhosa e Jesus transformou a vergonha no espetáculo da cruz. Então, nesse momento, Jesus está ali no Mar da Galileia, Jesus está com uma grande multidão, Jesus vai realizar um sinal, Jesus está ali perto da Páscoa. Então ele joga um teste. Olha o teste, verso 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhe dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Veja bem, Jesus ele joga uma pergunta que vamos testar os nossos discípulos, vamos testar esse pessoal que tem vivido comigo, andado comigo, dormido, acordado, seguido, olhado, observado tudo isso. Jesus talvez gostaria de ver a fé e proatividade dos seus discípulos naquele momento. E um ponto importante é que, querido, se você é um discípulo de Jesus, aprende, Deus nos testará. Deus vai buscar testar a nossa fé. É o teste.
Jesus, o Deus, nosso Deus, Ele não te testa para pecar, Ele não te testa para desistir, Ele não te testa para te ferir, Ele te testa para que a sua fé, sua proatividade, seu coração, ele se torne ainda mais puros, a sua intenção de fato seja revelada. Então, Filipe, como eu e você, responde a Jesus. Filipe não responde como um cara entusiasmado, ele não responde de uma forma eufanista, triunfalista. Ele não, cara, ele dá uma resposta que eu acho que eu e você, se estivéssemos no pé daquele morro, olhando os 5.000 homens, 12 discípulos duros, sem emprego, sem trabalho, sem sustento, sem provisão, daria a mesma resposta para ele. Filipe responde: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Vamos traduzir isso em língua portuguesa? 1 denário é a diária de uma pessoa, é o trabalho de um dia, 1 denário. Então o cara trabalhou, recebia no final do dia uma moedinha que era 1 denário. Se a gente pensar aqui mais ou menos numa conta por cima, um trabalhador normal, ele talvez ganhe aí entre 200 e 300 denários, vou chutar alto, 300 denários, um bom trabalhador recebeu lá, 60 mil reais, não eram suficientes para comprar pão, para dar para toda aquela gente. É pão para chuchu. E ele falou: olha, não é suficiente. E não estou dizendo nem que eles tinham. Ainda que tivessem, 60 mil reais não era suficiente. Se a gente pensar no que ele está dizendo aqui, no pão, ele está falando da famosa marmita. Então piora um pouquinho mais. Se você pegar 5.000 homens a um valor de uma marmita de 20 reais, dá 100 mil reais. Ele falou: olha, com 100 mil reais a gente não alimenta todo mundo, porque eu só estou fazendo a conta dos homens. E aí começa a primeira questão dos discípulos, que nós limitamos o agir de Deus por conta da limitação financeira. A gente sempre vai observar a obra de Deus, e todos nós fazemos isso. Eu sou pastor, eu faço isso. É possível fazer isso? Acho que não, hein? Não tem dinheiro. Isso pode acontecer, a gente já põe uma limitação, recurso financeiro, porque isso faz parte da nossa ideia, do nosso raciocínio, da nossa lógica. Não considerar isso é absurdo. Então, um outro discípulo, um pouquinho mais positivo, um pouquinho mais otimista, botar nessa coisa dos discípulos, eles abandonaram tudo, começam a seguir Jesus e vão vivendo de doações, donativos, de bênçãos. No Evangelho de Lucas vai falar que algumas mulheres ricas, né, patrocinavam o ministério de Jesus. Então os discípulos, eles não têm nada, esses caras não têm estoque. Um deles, André, verso 8, né? André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: olha, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Está dando uma ideia aqui, você percebeu que um menino levou 5 pães, então aquela conta do Filipe bate, porque eles não comiam um pãozinho, eram 4, 5 pães por pessoa, 2 peixinhos, aqui tem uma conta. E ele fala: olha, a gente andou por aí, só um menininho trouxe, só tem um carinha que pensou como é que ia ser o dia dele. Todo mundo acordou de manhã, veio para cá e ninguém considerou o almoço. Pães de cevada era o alimento básico, era o pão mais barato que tinha no mercado. Ele é o trigo mais puro, seco e duro. Minha mãe, e por conta assim dessa coisa de família, né, sempre tem alguém na família que é light, né? Tem na sua família alguém que é light, saudável? Na minha mãe tem uma parente dela lá que é super. Então ela fala: minha mãe fazia um pão caseiro, que só de olhar para ele você já engordava. Aí ela pegava a massa crua, cortava e fritava no café da manhã. Então aí você pensou, ele é o plus da gordura, né? O negócio é carboidrato puro banhado na gordura, mas aquilo é bom para chuchu. Mas tinha uma prima que gostava das coisas light, ensinou ela a fazer pão de centeio, pão de cevada.
O tal do pão preto, seco, duro, ruim. Não é bom aquele negócio. Nunca gostei daquilo, mas falava que fazia bem para a saúde. Morre tudo igual. Mas o que esse texto está dizendo para nós é que mesmo o discípulo mais positivo, ele olha para aquela situação e fala: Senhor, a gente não tem condições de fazer por causa da nossa própria limitação. A gente não tem as coisas aqui nas mãos. A gente não tem como alimentar esse pessoal. A resposta deles é: Senhor, isso daqui é impossível. É impossível financeiramente e é impossível porque nós não temos condições. Não existe a quantidade necessária. Então Jesus realiza o sinal. Aqui que está o milagre. Então ele diz assim o texto, verso 10: havia muita relva naquele lugar, ou seja, era um plano, né? um espaço livre. Assim os homens se assentaram, e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, e essa vai ser uma atitude que os cristãos repetirão sempre. É uma coisa que Jesus fará na última ceia. É uma coisa que ele ensina a gente a fazer. É uma coisa que Paulo fez quando o navio dele estava afundando. É uma coisa que nós temos que aplicar e ensinar aos nossos filhos. Dar graças todas as vezes que vamos comer. Distribuí-os entre eles. E também igualmente os peixinhos, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, plenos. Essa palavra satisfeito, meu querido, é aquela palavrinha, né? Essa sensação de satisfeito é aquela palavrinha que a gente ensina nossos filhos a não falarem à mesa, né? Quando a criança come, e ela come, e criança, ela parece que não tem o limite da coisa quando ela gosta, então ela fala assim: agora eu não quero mais que estou cheio. Aí você ensina o seu filho, sua filha: filha, não é cheio, é feio. Fala satisfeito. Essa palavrinha é isso mesmo, quando já lotou, já deu. Aquele domingo de churrasco que você come, pode comer uns 3 quilos de picanha, você olha para o churrasqueiro e fala assim: olha, hoje já deu, estou satisfeito. Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, encheram 12 cestos de pedaços de pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quantas pessoas viram o sinal que Jesus havia feito? Disseram: viram o sinal? Quem que é esse cara? Quem que é Jesus? Quem é ele? Olha o que eles responderam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Havia uma profecia que o profeta Elias voltaria. Jesus é Elias? Não. Ele é mais que isso. Então o que a gente aprende nesse momento aqui? Primeiro, que foi um milagre. Existem alguns intérpretes bíblicos que vão dizer: não, que Jesus organizou, então um menininho deu 5 pães, 2 peixinhos, aí todo mundo viu que ele fez isso, cada um foi dando seu pãozinho ali e alimentou todo mundo. Não, o texto está dizendo que aquilo foi um milagre. A gente não compreende. Milagre foge às regras da ciência e da observação humana. A gente só consegue olhar e falar: foi um milagre. Segundo, completamente satisfeitos. Todos que estavam ali, os 5.000 homens, suas mulheres e filhos, todos ficaram plenamente satisfeitos. 3, os 12 cestos que sobraram representa a plenitude. A questão do 12 na Bíblia, tem 12 tribos, 12 discípulos. Aqui significa que todos que estavam ali, todos, sem exceção, tiveram o alimento suficiente, foram satisfeitos e todos tinham um pouco de volta. Então Jesus apenas queria que seus discípulos, nesse momento do milagre, compreendessem que eles já tinham visto que Jesus cura, eles já tinham visto que Jesus transforma, e agora eles precisavam ver que Jesus também provê. E que ao longo da jornada deles como discípulos, em algumas situações, eles não teriam condições financeiras, eles não teriam condições pessoais, que eles seriam incapazes de trazer alguma satisfação às pessoas, mas que o Deus que vê as multidões, o Deus que cura os enfermos, também é o Deus que provê. Quando o Senhor vai realizar um milagre, não existe limite financeiro ou capacidade humana, Ele apenas realiza a sua obra e pronto.
E nós vamos observar isso na história, que a igreja de Cristo, ao longo da história, ela por muitas vezes, se você olhar para um projeto, você fala, isso aqui não vingue, isso aqui não vai para frente, isso aqui não tem condições, esse pregador não é fraco, essa igreja é ruim, esse lugar não presta, e Deus realiza os seus milagres. Então não podemos, eu e você, colocar limites à obra e à manifestação da glória de Cristo em nossas vidas. Não é você, por sua capacidade, ou capacitação, ou limitação, que vai dizer que você não pode ser um instrumento de Deus. Não são as nossas condições que vai impedir que o evangelho do reino de Cristo se expanda mais ou menos na cidade. Não é a nossa condição financeira que vai determinar o sucesso ou o fracasso de uma comunidade, de uma igreja do reino de Deus, não. O reino de Deus se expande. O reino de Deus acontece, independente daquilo que nós temos em nossas mãos. Ele expande, independente das nossas condições. Porque isso não tem a ver comigo e com você, tem a ver com aquilo que Cristo faz, com o sinal, a sua glória entre nós. Poderíamos citar para vocês várias e várias expressões e momentos assim de igreja cristã que prosperaram em lugares inóspitos, difíceis, lugar que não cresce, sem recurso, mas Deus faz a obra, independente de mim. Agora, cabe a mim e a você limitarmos menos o agir de Deus e nos dispormos mais a servir. Um destaque desse texto, né, que Jesus manda o pessoal se assentar, e em outro texto vai dizer que eles sentaram-se em grupos, é que a obra de Deus não é caótica. A obra de Deus não é bagunça, a obra de Deus ela é ordeira. Veja bem, havia caos no universo, então o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e Ele pôs ordem. Primeiro isso, segundo isso, terceiro isso, quarto isso, quinto isso, sexto isso, sétimo agora, está tudo feito. Há uma ordem, não há bagunça. Bom, vamos lá. O texto continua. Olha que interessante, no verso 15. Jesus ficou sabendo que eles estavam por vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele, vazou fora, ele se retirou outra vez, sozinho para o monte. João Batista tinha sido morto já nesse momento aqui. Então os discípulos de Jesus, as multidões, estavam sedentos por um novo rei, por um profeta, alguém para seguir. Mas o povo queria um rei para acabar com a submissão deles a Roma. O povo queria um rei que viesse com um exército de homens montados em cavalos e derrubasse o exército do Império Romano. O povo queria um rei que se assentasse num trono forte, um cara vistoso, um cara com cara de rei, com pinta de rei. Cara, e Jesus, ele olha para aquilo e fala assim: eles estão querendo fazer isso à força. Meu reino não é a força. Então ele se retira e faz três coisas. São três coisas que Jesus faz constantemente nos evangelhos que eu e você deveríamos fazer. Primeiro é a solitude. Solitude é o tempo de orar, descansar de forma solitária. Não sozinho no sentido de eu sem igreja, não é eu não preciso de igreja, não, é solitude, aquele tempo que você se retira para orar, para ler a palavra, para estudar, para fazer uma autoavaliação. Você já tentou fazer uma autoavaliação sua com gente correndo, criança brincando, brigando, televisão ligada, som do vizinho alto? Você já tentou parar e fazer uma reflexão da vida sobre isso? Se você consegue, cara, você precisa ser estudado. Eu estou orando, se cair um cisco lá na casa, eu vi um barulho, o meu pensamento já começa a mudar, já começa, bom, amanhã agora tem que fazer isso aqui, aí eu volto para a oração, porque a solitude é esse tempo. Jesus fazia, ele retirava-se ao monte,
sozinho. Ali ele descansava, ali ele orava, e ali ele focava a missão. Ele voltava, ele falava: calma aí, deixa eu pôr aqui a minha mente no lugar, meu coração, eu preciso voltar para a minha obra. Estão querendo me tirar do destino missão, estão querendo me direcionar para outra coisa. Não, eu vim aqui por uma obra, estou indo para Jerusalém para realizar uma obra. Ninguém vai me desviar da minha missão, daquilo que eu vim fazer. E às vezes a gente, na nossa sociedade, a nossa cultura é a cultura do barulho, é a cultura do som e do entretenimento. Então nós somos a cultura, nunca antes teve tanto som, tanto barulho e tanto entretenimento. O que significa isso, entretenimento? O tempo todo a gente está sendo entretido. Então você vai nos lugares, tem monitor, você vai no lugar, tem que ter som. Então você não consegue sentar num lugar e ficar quieto, você começa a ficar agoniado. O tempo todo a gente precisa de entretenimento. Isso está ficando tão intenso, que não somente, você ia a um consultório médico, sentava lá na sala de espera e tinha uma televisão para te entreter daquelas horas que você ia esperar, mas agora você anda com entretenimento na mão, você está com ele o tempo todo, você senta, você fica um minuto para falar: preciso dar uma olhadinha aqui no Instagram, ver o que está acontecendo no feed aqui, e vai com o dedinho ali, para um pouquinho, eu preciso voltar, preciso ver o que aconteceu no mundo nos últimos 30 segundos, que se eu não souber o que aconteceu no mundo nos últimos 30 segundos, o mundo está perdido se eu não souber. É entretenimento, é barulho, o tempo todo, é som. E como Jesus nos ensina que é o momento da solitude, as coisas precisam se aquietar, silenciar, orar, refletir, para se manter focado na missão. Eu queria continuar o texto com vocês nessa manhã. No verso 22, você fala assim: bom, acabou o milagre aí? Resolveu o problema? Olha o que o texto diz no verso 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, que era do outro lado, à procura de Jesus. Pô, legal, bacana isso, vou atrás de Jesus. E as pessoas têm ido atrás de Jesus, a multidão tem ido atrás de Jesus, isso é legal. No Brasil, as igrejas, qualquer igreja, tá? Não só evangélicas, a igreja romana e outras denominações, todas elas estão abarrotadas, estão enchendo, estão atrás de Jesus. Que bacana o texto, você lê o texto e para aqui e fala: puxa, que legal, a multidão viu Jesus, agora querem Jesus. O texto continua, olha o verso 26. E tendo encontrado no outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo. Olha que Jesus responde para o pessoal: que vocês estão me procurando, não porque viram um sinal, de novo, não porque viram a glória de Deus, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Perceba isso. Eles não foram atrás de Jesus porque olharam para Jesus e falaram assim: nossa, Ele é o Verbo, Ele é o unigênito do Pai, Ele é o Deus que habita aqui, Ele é o Deus que anda entre nós, Ele é o Deus que a gente, cara, Ele é Deus, eu quero estar perto de Deus, eu quero me conectar a essa fonte inesgotável. Não. E revela esse texto a nossa fome insaciável. Mostra para mim e para você que que muitos de nós procuramos Jesus porque a gente quer que todos os dias aconteça algo maravilhoso em nossas vidas. Jesus entendia que as pessoas não buscavam por quem Ele é, mas pelo que Ele oferecia.
Estamos aqui pelo pão. É lógico, a multidão ia falar: não, imagina, a gente está aqui porque você ensina bem pra caramba, a gente está aqui porque você é super legal, a gente está aqui porque você... Não, eles estavam ali, Jesus sabia disso, porque Ele conhece o meu e o seu coração, Ele sabe a razão e motivação, porque cada um de nós está aqui nessa manhã. No verso 27, então Jesus diz: trabalhem, não pela comida que se estraga. Ele está dizendo aqui, ele não está defendendo a ideia, por favor, não está defendendo a ideia que o crente não tem que trabalhar. Mas ele tá defendendo a ideia de: olha, se esforcem, busquem. Porque o povo saiu de um lado, atravessou o mar, pelo pão, que se estraga. Não pelo que é eterno, mas pelo que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então eles perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta. O que você precisa fazer? Por que tem que trabalhar? O que você tem que se esforçar? É esta: que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então eles disseram, olha o que eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creamos em Ti? É isso que eles perguntam. Os caras tinham comido, tinham sido satisfeitos, não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha nada, comeram, ficaram satisfeitos. No outro dia eles vão atrás do pão, e Jesus fala assim: cara, para de correr atrás do pão, creiam naquele que Deus enviou. Eles dizem: o que o Senhor vai fazer para provar? O que o Senhor pode fazer para eu ver que o Senhor, de fato, o Senhor vai botar fogo na água, o Senhor vai fazer o sol parar? Olha o que eles dizem a Jesus: petulância, né? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Para quem é introduzindo na vida cristã, lá no deserto, não planta, não colhe, por 40 anos Deus enviou para aquele povo um maná. A gente não conhece isso, não entende isso, mas todo dia caía pão do céu de verdade, o povo se alimentava o suficiente, no outro dia tinha maná de novo. Eles estão dizendo: olha, você está falando aí que você ontem multiplicou os pães, mas o nosso pai, nosso povo aqui, nosso Moisés, no tempo passado, cara, eles comeram pão todo dia. Por que o Senhor não vai fazer isso com a gente? Então Jesus responde: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Olha, não é o trabalho que sustenta você, não é a sua força, não é a sua capacidade. Quem continua sustentando você é Deus, é o Pai. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Você não quer ter um pão que te alimenta, te satisfaz e te dá vida, força, vigor, coragem, alegria, ânimo para fazer as coisas? Então Jesus responde: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. O texto continua dizendo para nós que aquelas pessoas procuravam aquilo que se esgota, e Jesus apresenta para eles algo que é inesgotável. Jesus não deixa de cuidar da fome. Em nenhum momento ele aponta que é desnecessário trabalhar ou desnecessário comer, mas ele mostra algo ainda maior, é a própria eternidade. Porque Jesus sabe que as pessoas viviam uma realidade presente, porém aquilo que aquilo que essa realidade produz e promove, que é passageiro, fugaz e efêmero. Nossa fome, você pode comer para chuchu amanhã, meu querido, no almoço vai ter fome de novo. Não adianta isso. E a gente está procurando as coisas que são passageiras. A gente está procurando Jesus sobre aquilo que é passageiro. Senhor, me dá uma casa, me dá um carro, me dá uma esposa, me dá uma namorada, um namorado, me dá um emprego, me dá um salário melhor. Todas essas coisas são coisas passageiras. Você pode comprar uma casa bacana, daqui um tempinho você vai olhar para aquela casa e vai falar assim: puxa vida, acho que essa casa aqui já não me satisfaz mais. Você pode pedir por um carro. Eu lembro quando eu orei pelo meu primeiro carro, era um Voyaginho 90, painel satélite.
satisfez até eu casar. Casei, tive que comprar um outro carro, que satisfez até nascer o primeiro filho. Depois, e foi assim por diante, porque isso é questão humana, nossa satisfação, nós somos insaciáveis. Quando você procura Jesus pelas coisas insaciáveis da sua alma, bens, prazer, dinheiro, recursos, essas coisas são passageiras. É aquele tipo de vida espiritual que a gente fica assim: Senhor, prova para mim que o Senhor me ama, então o Senhor me faz isso. Você está com aqueles homens, então prova para nós quem é o Senhor. Que sinal que você vai fazer para mim, para provar que você é Deus? Faz aí, mostra. E Jesus fala assim: você tem que crer naquele que dá vida. Eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. O pão de Deus é Cristo. O pão de Deus da vida, o pão de Deus está aqui, se entrega por mim, por você. Esse pão nos satisfaz, esse pão mata a nossa fome, esse pão nos traz contentamento, esse pão nos dá sustento. Sabe o que é incrível disso? Que aqueles irmãos da Nigéria que estão sendo perseguidos, vivendo sobre medo e tensão, se você ouvir-os falar, eles vão falar assim: olha, nós temos medo e tensão, mas nós não temos. Nós estamos felizes no Senhor por algum motivo inexplicável. E o motivo inexplicável é que eles encontraram de fato o pão da vida. Quando eu e você buscamos o Senhor Jesus por quem Ele é, não para que Ele prove seu valor a nós, não para que Ele nos supra de alguma coisa, não para que Ele nos dê aquilo que nós pedimos, mas quando nós amamos a Cristo pelo que Ele é, entendemos que Ele é o nosso pão da vida, nós podemos passar os dias mais duros e tristes da vida, talvez passamos por necessidade, apertos financeiros, frustrações pessoais, mas nós temos a satisfação, nós temos um contento, uma esperança, uma força, porque nós encontramos o pão da vida. Nós encontramos aquele que mata essa fome insaciável do homem. Eu sou o pão da vida. Então, quando você voltar nesse texto, no capítulo 6, quando inicia falando sobre a multiplicação dos pães, aquilo não tem nada a ver com pão. Tinha a ver para Jesus: olha, vocês não ficaram satisfeitos, não sobrou pão, não tinha para todo mundo, então aprende uma coisa: eu sou esse pão que satisfaço a todos, e é abundantemente satisfatório. Vocês vão ter muito mais do que o necessário. Ame a Jesus, meu querido, viva isso, porque Deus tem muito para nós. Reflita, pense, eu tenho duas perguntinhas para você. Você faz parte da multidão que deseja o pão do aqui e agora? Você continua você nutre, né, sua fome da alma, que nunca se satisfaz? Essa pessoa que sempre está com essa fome na alma por dinheiro, bens materiais, aventuras, emoções, prazer. Quero que você pense nisso. Isso aí é insaciável. Você faz parte da multidão que quer de Jesus uma solução para a sua fome hoje. Aquele lá, Jesus, ontem você matou a fome de todo mundo, agora mata hoje de novo. Você é o tipo de pessoa que vai atrás de Jesus para uma solução material, pessoal, passageira. Você tem orado apenas quando tem um desejo satisfeito. Você se santifica para ter algum tipo de satisfação. Essa que é a tua espiritualidade. Eu faço coisas a Deus esperando que Deus faça algo para aquilo que eu quero e me satisfaz. Porque essa multidão, eles não conseguiram perceber quem era Jesus, mesmo quando Ele multiplicou os pães, e mesmo quando eles foram atrás, porque eles não estavam olhando para quem era Jesus, eles estavam focados na sua satisfação pessoal. E quando nós fazemos isso, nós perdemos a visão da glória de Cristo. Nós conseguimos olhar para aquilo que Cristo fez por nós. Nós não conseguimos enxergar o amor dele na cruz, nós não conseguimos enxergar a graça dele, nós não conseguimos enxergar o valor da salvação, nós não conseguimos enxergar o valor da redenção, nós não conseguimos enxergar a grandeza da libertação da culpa, nós não conseguimos enxergar essas coisas, estamos focados apenas nas nossas necessidades e não enxergamos quem é Ele.
mas Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. A glória de Cristo, quando Cristo se revela glorioso, revela o cuidado de Deus por nós. Cristo olha a multidão e sabe que eles precisam de pão. Então, Jesus sabe do que você precisa. Jesus sabe que você precisa de alimento, de trabalho. Jesus sabe que você foi criado para ter alegria, satisfação, prazer, relacionamentos. Jesus sabe de tudo isso porque Ele te criou. E Ele sabe o que é necessário, na medida que é necessário. E Ele está preocupado com isso. Jesus sabe proverá tudo isso em sua vida, mesmo quando você não tiver condições. Mesmo quando os dias forem difíceis, mesmo quando as noites foram longas e tristes, Ele sabe que amanhã você vai precisar e Ele estará lá para te suprir. Ele vai te dar o necessário para você passar mais um dia. E quando terminar o dia, talvez você vai olhar para o dia e falar assim: sobrou, teve mais que o necessário. Ele olha para você e fala assim: esse meu filho amado pelo meu Pai desde a eternidade, esse meu filho que eu amei na cruz, que eu me entreguei por ele precisa de sustento, ele precisa de trabalho, ele precisa de pessoas. Eu vou dar isso para ele, eu vou dar uma vocação, uma habilidade especial, um trabalho para ele, eu vou dar pessoas para ele, eu vou dar comunidade para ele, eu vou dar um lugar para ele se satisfazer, se alegrar. E toda vez que ele se reunir com esse povo, ele vai sair dali satisfeito. Eu vou fazer isso por ele. Ele viu as multidões e Ele nos vê. Ele olha para cada um de nós e vai lá dentro do nosso coração e sabe assim: cara, esse camarada aqui, ele precisa disso. Talvez você está precisando de um PlayStation. Você acha que é isso? Não, mas Ele sabe, porque Ele te conhece e Ele vai fazer isso por você. Filipenses 4, 12 e 13, Paulo diz assim: sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Qual que é o segredo que ele aprendeu? Tanto de estar alimentado, como ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Eu aprendi a viver com tudo isso. Então ele diz assim no verso 13: tudo. E eu quero que você aprenda e talvez pare de repetir esse texto de forma errada. Tudo posso naquele que me fortalece. O posso não é o verbo poder, de poder. Esse posso aqui não é eu posso o que eu quero, de poder. Esse posso é tudo suporto, tudo eu aguento, tudo eu resisto. Tudo é possível naquele que me fortalece. Às vezes a gente recita esse texto como algo: eu faço o que eu quero, porque eu tudo não tem. Não, esse texto Paulo está dizendo: olha, eu suporto a fome, eu suporto a necessidade, eu suporto a prisão. Paulo está preso, Paulo está esperando a morte. Eu suporto o abandono, eu suporto a luta. Eu sei, eu vivi isso. E eu sei que eu vivi isso e venci isso. Por quê? Porque Deus em tudo me faz suportar. É nele. Então o primeiro ponto da glória de Cristo é que Ele conhece e cuida dos seus. Segundo, a glória de Cristo é suficiente. A gente está fazendo assim: eu preciso de Jesus mais alguma coisa, eu preciso cultuar Deus mais alguma coisa, preciso ir à igreja por mais um bom motivo. Então eu vou à igreja quando? Quando o pregador é legal, eu vou à igreja. Quando a música é bacana, eu vou à igreja. Quando não chove, eu vou à igreja. Quando eu durmo cedo, eu vou à igreja. E quando eu não vou à igreja? Quando eu não estou afim, eu não vou à igreja. Quando a Fórmula 1 passa às 9 da manhã, a gente não assiste mais isso, mas no passado era assim. Quando a Fórmula 1 é às 9 da manhã, eu não vou à igreja. Quando o meu time joga naquele horário, eu não vou à igreja. Quando eu tenho outra programação, aniversário de 1 ano de idade, de 6 meses, de 2 semanas, aniversário de alguma outra coisa, aniversário do dog, do pet, do gato, eu não vou à igreja. Quando qualquer coisa é mais importante do que Cristo, eu não vou. Cara, você tem que aprender a
a encontrar que Cristo é suficiente, a glória dele. O que Jesus quis dizer para aquelas pessoas: olha, eu sei que vocês estão necessitados do pão, eu sei que o pão é importante, mas olha para mim, se você crê em mim, eu sou suficiente. Tem uma cena no livro dos Salmos, capítulo 63, Salmos 63, de 1 a 5, que diz assim: ó, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Aí o salmista diz: a minha alma tem sede de ti. Eu tenho tanta sede de ti, meu corpo te almeja tanto como terra árida, exausta e sem água. Assim, Senhor, nesse anseio por água, de alguém que tem sede, que está no meio do deserto, alguém que precisa de água naquele momento para poder sobreviver, assim quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória. Porque a tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levanto as minhas mãos, como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilos nos lábios a minha boca te louva. Qual foi a última vez que num culto de adoração ao Senhor você disse assim: eu estou satisfeito, isso aqui para mim é melhor do que uma grande festa? Só para comentar esse Salmo 63, Davi escreveu, ele estava no deserto, estava fugindo, estava com a sua vida em risco, tinha perdido o seu trono, seu filho tinha humilhado, seus amigos tinham abandonado, seus generais haviam traído, e ele foge para o deserto, vestindo roupas de mendigo, chorando o monte das oliveiras para atravessar até o deserto de Judá. No meio do deserto, ele sozinho, ele se ajoelha e ora, fala: Senhor, eu tenho sede de ti, eu quero te contemplar, porque quando eu te contemplo, é como se eu estivesse num grande banquete real, com todo tipo de comida, e então eu me sinto satisfeito com a tua presença. A tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam. Ele percebe que a graça de Cristo é suficiente, a sua glória é maravilhosa. Essa graça, essa presença de Cristo, a glória de Cristo sacia a fome da alma. Você se deleita na pessoa bondosa, amorosa, graciosa, perdoadora, perfeita, santa e fiel. Você olha para aquele Cristo glorioso e você começa então a dizer assim: Ele me ama e eu me satisfaço no seu amor. Ele morreu por mim e eu me satisfaço em sua graça. Então aí a gente encontra o pão do céu que mata a fome. A glória de Cristo nos aponta para a eternidade. A vida cristã e o evangelho de Cristo não é para amanhã, nem para hoje, é para o eterno. Entre o aqui e agora e o eterno, os teólogos chamam isso de o já e o ainda não. Já recebemos a graça de Cristo, já estamos sendo supridos por Ele, tudo que nós temos veio dEle, por Ele, para Ele. Ele nos deu uma família, um emprego, um trabalho, sustento, recursos. Ele te prova diariamente a sua presença, seu amor por nós. Isso é o já. Ele sabe que eu e você precisamos de coisas para agora. E Ele não se nega a dizer para mim e para você: olha, eu tenho pão para você, eu estou cuidando de você. Você tem limitações, mas eu tenho pão para você. Você não tem recurso, mas eu tenho pão para você. Olha, você não consegue todas as coisas, mas eu tenho. Pode deixar que eu tenho. Mas o evangelho, a glória de Cristo é para o eterno. Se nós não olharmos para a eternidade e Cristo como aquele que nos garante a eternidade, nós seremos essa multidão insatisfeita, infeliz, vazia, efêmera, fugaz, passageira,
murmuradora, que todos os dias vai até Jesus perguntando para ele: prova para mim quem é você. Prova para mim que o que o Senhor fez ontem não é suficiente, que aquilo que eu pedi ontem não é suficiente. Ontem eu pedi para o Senhor: prova para mim quem o Senhor é. O Senhor provou, prova de novo hoje. Mas se você não olhar para a eternidade e olhar para o pão de Cristo, que dá vida eterna, e falar assim: eu tenho a eternidade e isso me satisfaz, você nunca olhará para Cristo e nunca verá a glória de Cristo. Que Deus nos abençoe nesse domingo, que vocês aproveitem com um rico banquete, desfrutem do pão que Ele te deu hoje, mas lembrem-se, amanhã olhem para Ele por quem Ele é, porque Ele é o alimento eterno. Deus abençoe. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado pela palavra, pelo alimento. E que possamos sair daqui satisfeitos, entendendo quem é o pão da vida, né? O que devemos buscar, o que devemos priorizar. Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor por esses momentos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra ministrada, e queremos pedir esse discernimento, que possamos entender que o Senhor é o pão eterno, que todas as coisas que muitas vezes podem nos faltar, circunstâncias que podem trazer dificuldades, são apenas coisas terrenas. Ensina o nosso coração a buscarmos as coisas eternas, a buscarmos o verdadeiro pão da vida, que satisfaz todos os nossos anseios, satisfaz todas as nossas necessidades e nos alimenta para que possamos te glorificar aqui na terra. Que o nosso coração ele possa ser como, não como a multidão que fica buscando sinais e milagres para pedir provas para o Senhor, mas que o nosso coração seja como filhos que tem a certeza de que o Senhor é Pai e que o Senhor já fez tudo por nós lá na cruz, dando-nos uma nova vida, uma nova identidade. Enche o teu povo com a tua presença, Senhor, que o teu Espírito Santo possa instruir, direcionar, fortalecer, consolar, encorajar e capacitar a andarmos nessa terra satisfeitos, buscando a sua pessoa, buscando um relacionamento com o Senhor, que isso possa ser o maior prazer da nossa vida, estar na sua presença. Pai, nós te agradecemos por tudo e pedimos por cada família aqui representada, pedimos por essa cidade, que o Senhor possa abençoar essa cidade, pedimos por essa nação, que a tua graça possa ser sobre essa nação, pedimos pelo mundo, pedimos por toda a humanidade, por aqueles que não te conhecem ainda, que o Senhor possa derramar da tua graça, que o Senhor possa revelar o teu amor. Senhor, pedimos também por aqueles que sofrem de alguma forma injustiça, alguma opressão, que o Senhor possa glorificar o teu nome nessa situação, abrevia todo tipo de sofrimento, e que o Senhor possa revelar o teu amor para eles. Erga suas mãos para o alto, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, hoje e para sempre. Amém. Bem, queridos, dá um abraço no irmão do seu lado. Deus abençoe o domingo de todos. Amém.